Muito bem, irmãos e amigos, estamos dando sequência ao estudo no Sermão do Monte e hoje vamos para a segunda parte do capítulo 6. O capítulo 6 é praticamente a metade do texto que envolve esses 3 capítulos do livro, Mateus 5, 6 e 7. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, no seu último versículo. Mas aqui é interessante porque Jesus fala de um assunto que é muito hoje importante. Hoje vivemos uma época de escassez, de falta de recursos, muitas famílias estão sofrendo, a população de pessoas em situação de rua tem aumentado de forma preocupante, o número de famílias que já perderam o seu poder aquisitivo, o seu poder de compras, alguns pais de família estão sofrendo com o desemprego, a falta de oportunidades. Então, a gente está vivendo numa época de muita dificuldade. E mais do que nunca, a questão da ação social, de oferecer um prato de comida, um pão, uma roupa. Hoje, agora, nesse período de inverno, de frio, existem em alguns lugares vários atos em favor dos mais necessitados, e uma dessas ações é o chamado varal social. É uma ideia muito interessante em que alguns grupos, igrejas e até mesmo amigos vizinhos separam roupas de frio que já não lhes cabe ou que já perdeu o valor e colocam essas roupas, cobertores, casacos, jaquetas e estendem essas roupas nas árvores próximas às suas casas ou até mesmo nas praças de maior circulação. Deixam ali estendidas e aí vem uma recomendação: tire uma para você, deixe para os outros o restante. E é uma forma de amenizar as pessoas que sofrem pelo frio, principalmente à noite, quando a temperatura cai mais ainda. O que eu quero dizer é que existem várias ações sociais em favor dos mais necessitados. Porém, Jesus fala algo muito interessante aqui em Mateus 6, de 2 a 4, que eu vou ler. Diz assim, palavras do Senhor: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão direita, ou melhor, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita fez, ou o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que o vê, ou vê o que é feito em segredo, o recompensará. É interessante porque Jesus fala da ação social, porque dar esmolas é também uma forma de ação social. A esmola não resolve o problema do necessitado, sabemos disso, mas é uma forma de amenizar o seu sofrimento. Nós não podemos resolver todos os problemas de alguém que está em situação de rua, ao menos aparentemente não temos condição, e muito menos de todos, mas nós podemos fazer algo em favor dos mais necessitados. E o mínimo que alguém pode fazer é o dar esmolas. Porém, Jesus faz aqui uma observação. Portanto, quando você der esmola, isso quer dizer que dar esmola não deve ser visto como uma atividade contínua e até uma desresponsabilização para com outras ações. Não, eu já dou esmola, não preciso fazer mais nada, já fiz a minha parte, todo dia eu faço isso, como se fosse uma atividade, como se fosse realmente uma prática para substituir outras possíveis ações em favor dos mais necessitados. A esmola é o mínimo, mas Jesus disse, portanto, quando você der esmola, ou seja, é uma questão eventual, é uma questão, momentânea, é uma questão esporádica. Claro que no mundo de tantas carências que tem aumentado a cada dia,
há pessoas que se dedicam, que fazem da esmola um ato contínuo, uma rotina, mas não para se eximir de outros compromissos, de outras responsabilidades, mas para somar. Há pessoas tão bondosas que, além de pagar a bolsa de uma pessoa carente para os estudos, de dar um alimento diário para uma família carente, quando está na rua, quando se depara com mais necessitados, sem nenhuma dificuldade vai lá e dá aquela esmola. Porém, Cristo diz o seguinte: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas. Hoje, naquela época, melhor dizendo, as pessoas que davam esmolas, que queriam visibilidade dos seus atos de amor, de compaixão, de misericórdia com os mais necessitados, davam esmolas e anunciavam aos quatro cantos, como que se fosse assim: olha, vejam o que eu fiz, veja o quanto me doei, veja o quanto eu tirei do meu para dar para o outro. Então, pegar a trombeta e tocar é anunciar em alto e bom som. E hoje a trombeta são as redes sociais. As pessoas estão divulgando. Hoje, numa maior necessidade, a gente faz mais coisas, mas o problema não é dar ajuda aos mais necessitados. A questão toda é quais são as intenções, qual é o propósito. Aí Cristo fala: quando derem esmola, não toquem trombetas como fazem os hipócritas. E aí diz o texto, hipócritas que eles fazem isso nas sinagogas e nas ruas. Sinagoga, para você ter uma ideia, era o lugar, era o espaço religioso onde se encontravam os judeus para a oração, para o estudo bíblico, para o aprendizado da Torá, para o culto ao Senhor. Aos sábados, os judeus se reuniam nas sinagogas com essas finalidades. E então os hipócritas, nas palavras de Jesus, faziam questão de, diante das demais pessoas, realmente apresentarem suas ações de ajuda, de assistência aos mais necessitados. Mas para quê? Simplesmente para, conforme a palavra de Jesus, para serem aprovados, para serem honrados pelos outros. Oh, como ele é uma pessoa de compaixão! Oh, quanto ele doou, quanto ele deu de esmola para aquela pessoa. Realmente é impressionante como nessa sociedade da imagem as pessoas fazem questão de tirarem selfie, de mostrarem para outras os seus atos de bondade. Mas Cristo fala: não façam isso, porque os hipócritas fazem isso tocando trombeta nas sinagogas, que é um lugar restrito, um ambiente fechado, mas também nas ruas. São dois ambientes diferentes. Nas sinagogas, nos templos, nas igrejas, podemos assim falar isso hoje, mas também na rua ou nas ruas, para que todos vejam, para que todos possam aplaudi-lo, para que todos possam honrá-los, para que todos possam dizer: olha, essas pessoas são 10, são maravilhosas. Cristo disse: não façam isso. Quando você der esmola, não faça isso. E aí ele completa, aqui no versículo 3, no versículo 2 ainda: eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Se as pessoas fazem coisas boas, esperando aprovação, esperando exaltação, esperando honra dos homens, a única recompensa que vão receber é isso. Cristo está dizendo isso. Você pode até fazer coisas boas, mas se a intenção não é boa, a pessoa que foi beneficiada não será prejudicada. Claro, se você dá um prato de comida para um faminto, o faminto, ao comer aquele prato, vai matar a sua fome. Agora, você que tira a foto entregando o prato de comida ou do lado dele, registrando enquanto ele come, só para ter like, só para ganhar curtida, só para receber aplausos, a única coisa que você vai receber, disse Jesus, são aplausos. Não faça o bem esperando a aprovação, esperando a honra dos outros, esperando que as pessoas venham dizer: como você é bom. Infelizmente a gente vê isso nas redes sociais, os eventos que algumas pessoas fazem questão de publicidade, fazem questão de anunciar.
E aí, até a pessoa que é assistida, que é, digamos, acolhida na sua necessidade, fica constrangida, se não, fica até aborrecida. Poxa, está me usando como garoto propaganda, está me usando como uma garota que quer dar a você visibilidade. Pois é, a gente vê isso. E quando a pessoa faz isso buscando aprovação, principalmente nas redes sociais, há uma espécie de rejeição, há uma espécie de reprovação. Você não precisa disso. Você não precisa fazer as coisas boas, principalmente dar esmolas para os outros mais necessitados, para crescer na vida. Não precisa disso. Isso não é justo, isso não é adequado. Se você faz com a intenção até de dar uma satisfação, ainda assim é um equívoco. Sabe por quê? Veja o que Jesus falou no versículo 3 e 4 de Mateus 6. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Ou seja, que você faça sem essa preocupação de visibilidade, que você dê esmola, ajude o mais necessitado, não para dizer que é o melhor, que é a pessoa mais caridosa, mais bondosa. Não faça isso. Que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Ou seja, que você não busque os holofotes, que você não busque a aparência, ou melhor, a aprovação da sociedade, das pessoas. Que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita quando você der esmola. E aí Jesus explica por quê no final. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. O hipócrita, a palavra hipócrita deriva do teatro. Numa época em que eram poucos os atores e atrizes, então eram poucos os que atuavam no palco, então era comum uma pessoa, um homem, uma mulher, ter 2 ou 3 máscaras para então ter 2 ou 3 atuações diferentes no palco. Mudava a roupa, era a mesma, mas mudando a máscara, ele podia atuar de várias maneiras. E aí, então, a palavra hipócrita era aquele que atuava, fazia uma performance, atuava, porém não era de fato a pessoa verdadeira que estava ali atuando. Era uma atriz, era um ator. Claro que isso naquela época não quer dizer que os que atuam hoje no teatro, na TV, tenham essa nomenclatura. Mas naquela época, esse era o hipócrita, aquele que aparentava ser algo que não era verdadeiro. Daí esse termo hipócrita sair do campo da arte cênica, do teatro, para a questão do comportamento, da personalidade, do perfil do indivíduo. Fulano é hipócrita porque aparenta uma coisa que não é verdade, fala o que não é verdadeiro, pratica ou fala uma coisa que não pratica. Jesus disse, os hipócritas são assim. Eles querem louros, eles querem troféus, eles querem reconhecimento, eles querem a aprovação do mundo. E Cristo fala, não, quando você fizer as coisas boas, corretas, quando você estender a mão para ajudar o mais necessitado, faça em segredo. Faça em segredo. Quantas pessoas que doaram parte do seu patrimônio, ou que doaram parte do seu tempo, ou que se dedicaram na assistência a tantas outras pessoas no anonimato. E só se soube desses atos de bondade, de compaixão, depois que morreram. Passaram a vida inteira ajudando, visitando, dando assistência, pagando bolsa, pagando remédio, pagando aluguel, fazendo tanta coisa para os outros, bancando instituições, dando parte do seu recurso para a manutenção de uma obra social, e ninguém sabia. Só depois que a pessoa morreu é que veio à tona o relato dos seus familiares. Isso que é maravilhoso. Eu me lembro quando, em 1º de maio de muitos anos atrás, morreu o nosso querido piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Foi um choque. Todo mundo ficou assim, muito chocado. Ainda hoje, alguns
lamentam a perda desse grande esportista brasileiro. Pois bem, depois da morte dele, a irmã dele começou a buscar, digamos assim, começou a dar visibilidade a algumas coisas que seu irmão fazia, para mostrar que seu irmão, embora fosse uma pessoa muito popular, que chegou ao terceiro campeonato mundial na sua carreira de piloto, fazia coisas, mantinha instituições, ajudava crianças mais carentes, dando a elas a oportunidade de estudarem, de aprenderem algo que fosse útil para a sua vida. Ainda hoje a gente pode ver relatos de pessoas que foram assistidas e essas instituições ainda são mantidas pela família do Ayrton, nosso querido Ayrton Senna. E assim, dando exemplo do Ayrton Senna, a gente sabe de tantas outras pessoas que fizeram, talvez um parente seu tenha ajudado você sem que você saiba. Isso que é maravilhoso. Faça em segredo. E aí Cristo completa. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. O hipócrita busca a aprovação dos homens, e essa é a única recompensa que vai ter. Mas se você fizer o bem, sem olhar quem, como já falamos algumas vezes, mas sem se preocupar em ser visto por ninguém, a não ser por Deus, o próprio Deus vai recompensar. Talvez até aquela pessoa que você ajudou, um dia, quando soube que era você, nem sequer uma palavra de gratidão deu. Não tem problema. O importante é que Deus vê. E Deus é que vai recompensar você. Porque ajudar alguém, dar uma esmola, por exemplo, significa tirar do que é seu para dar para o outro. Tirar daquilo que é direito seu e oferecer a quem mais necessita, que está em condições inferiores em relação a você. Deus recompensa. Não busque a glória deste mundo, porque essa glória vai passar. A glória deste mundo vai passar. Em Mateus, ou melhor, 1 João capítulo 2, de 15 a 17, eu vou ler aqui para você entender como a Bíblia é maravilhosa e como ela nos instrui sobre a forma de agir. É claro que o contexto é outro, mas o significado e a aplicação não será diferente assim. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A glória deste mundo vai passar. Quem busca ou quem faz o bem, ajuda até outros buscando a recompensa desse mundo, vai passar tudo isso. Mas quem buscar fazer aquilo que Deus manda na sua palavra, esse vai permanecer. Deus recompensa. Deus realmente é que vai dizer, poxa, que bom que você está fazendo, você é meu filho amado, você é minha filha amada, você é um servo do meu filho Jesus, você é uma serva do meu filho Jesus, e eu aprovo o que você faz, porque você faz para a glória do meu filho. É isso que Deus quer que você faça. Faça o bem, seja qual for a quantidade e a quem. O importante é que você estenda a mão para o mais necessitado, mas em segredo, e Deus vai recompensar. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, pela Tua palavra, que Tu esteja abençoando cada um de nós e que a Tua palavra seja a Tua resposta aos anseios do nosso coração. Que cada um de nós continue fazendo bem, sem se preocupar na visibilidade e aprovação do mundo, mas com a certeza de que o Senhor vê e que no devido momento o Senhor mesmo há de recompensar para a glória do nome de Jesus. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, hoje e para todo sempre. Amém e amém.